Só é design se você tiver forma, função e estrutura. Se não tiver esses três pilares aí, você pode descartar, porque não é nem design nem arquitetura. Seria só arte, ou escultura, ou engenharia, enfim. Essa tríade foi sintetizada por Marcos Vitruvius Polius, tá? Um dos grandes arquitetos aí da antiguidade, né? O primeiro arquiteto, no período romano, a escreveu De Arquitetura. Foram os 10 livros do Tratado de Arquitetura. E ele tinha uma tríade muito importante, que é a base de toda a arquitetura e do design, que é utilitas, firmitas e venustas, né? Forma, função e estrutura. Então muitas pessoas confundem, né? Fala que, ou acham, ou falam que o design é arte. Na verdade, o design não é arte somente. Ele tem arte também, né? Mas o design, como já diz a tríade vitruviana, ele tem beleza, né? Ele tem estética. Mas o design ele pode ser caracterizado por 3 elementos também, que nós chamamos, né? O design, ele é arte, tá? Ele é mercado e ele é ciência. Então ele tem esses 3 pilares também muito importantes. Muitas vezes eu vejo as pessoas me tratando ou tratando outros designers assim como artistas, né? Como pessoas que têm uma iluminação, como recebem algo divino ou algo diferente, né? Uma criatividade diferente, aquela coisa mística, né? Que tem um insight ou recebe algo. E na verdade, como eu já falei para vocês, criatividade nada mais é do que um dom treinável, né? Você pode exercitar aquilo, você pode lapidar, né? Você pode melhorar a sua criatividade, tá? De várias formas. Se você ainda não viu meus vídeos de criatividade, você assiste aqui que tem várias dicas para você melhorar a sua criatividade e você crescer na sua profissão, né? Seja de arquitetura, design, interiores, enfim, o que você faz. Bom, então vamos lá. O design, ele é a arte, né? Ele é a arte no momento em que você está criando elementos, você está fazendo uma composição de formas, de elementos que vão ser objetos de desejo. Então a primeira coisa que a gente pensa numa peça de design, num produto, quando você vai criar, normalmente é a conceituação da peça, né? Qual vai ser a história daquela peça. E é muito importante isso, porque se você souber contar bem uma história de uma peça, a probabilidade, a possibilidade dessa peça ser aceita pelo mercado é muito grande, tá? Mas não somente de histórias vive uma peça, né? Por exemplo, se você conceitua bem uma peça, você tem uma história para contar, né? Você tem um meio ali onde você está desenvolvendo aquela peça, você tem um partido para aquilo, que pode ser inspirações na natureza, numa história, num livro, ou coisas do dia a dia que você percebe, você traz, ou da moda, da música, da arquitetura, do automobilismo, enfim. Seja de onde você pincele as suas referências, suas trends, né, para o objeto que você vai criar, isso aí é muito importante. Tá? E você conseguir trazer essas tendências, né, trazer essas referências e contar uma história sobre isso é o primeiro passo apenas. Mas não é tudo design. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, criando peças com um conceito muito mais forte do que a estética do produto, né, do que a qualidade do produto em si. Então sim, a história é importante, mas ela não é tudo. A criatividade é uma forma de você conseguir harmonizar elementos de vários universos, né? Você é mais criativo quando você consegue pegar coisas de elementos diferentes, de locais diferentes, trazer aquilo, né, e criar uma colcha de retalhos que eu chamo, né? Você pegar várias referências, vários elementos e acoplar aquilo de uma forma que aquilo vai combinar, aquilo vai ornar entre si, entendeu? Então, criatividade nada mais é do que isso, você trazer elementos de fora, harmonizar esses elementos para criar algo diferente, algo que vai chamar atenção, algo que vai ser estético e vai tirar o uau daquela pessoa. Então, o design como arte, ele vem para causar emoção, tá? Eu vejo hoje a arte como algo intangível também, né? Nós temos aí a arte contemporânea, que às vezes é duvidosa, às vezes nós vemos elementos aí que realmente não fazem sentido, né? E para mim, eu não caracterizo como arte, tá? Pode ser uma instalação, pode ser um manifesto, mas eu não vejo como arte, porque a arte para mim tem que ser algo belo, algo bonito, que vai trazer o bem-estar das pessoas, vai chamar atenção para o olhar e vai trazer um conforto, um bem-estar, vai ser convidativo. Uma peça de design com arte, aquela peça que você vai olhar, você vai achar bonita, vai te dar vontade de sentar, vai dar vontade de interagir com aquela peça. E uma peça que você pode colocar no museu também, ou no espaço, numa galeria, ou num home, né?
num living grande, onde aquela peça vai ser escultórica. Você vai olhar e vai ver que aquela arquitetura compondo aquela peça vai ficar harmônico, vai ficar bonito, e você tem aquela peça não só como um objeto, né, de design para você usar, mas também como uma escultura, como algo que vai compor na sua casa e vai deixar o ambiente muito mais bonito. Uma outra forma também de ver o design como arte são através dos objetos, né? Hoje nós temos peças aí no mercado, tem até uma coleção que eu desenvolvi para St. James, que ela agrega muito valor, porque ela tem banho de ouro, tem banho de prata, nós temos peças diamantadas, né, com pedras preciosas, enfim, com acabamentos que são realmente joias. Então são peças muito exclusivas, né, que a pessoa compra como uma joia, como um objeto de arte para usar na casa dela. E isso é muito legal, porque aquela peça acaba se tornando uma joia da casa, né? Acaba se tornando um xodó, ou às vezes até a identidade própria da pessoa, né, que gosta daquele tipo de produto, se identifica, está utilizando como um troféu para a casa dela, né? Eu mereço ter uma bandeja dessa, eu mereço ter uma jarra banhada a ouro, eu mereço ter um castiçal com pedras ou desenhada por um grande designer internacional. Então isso é muito legal, porque mostra suas conquistas, né? São souvenirs que a pessoa vai guardando para a casa dela e utilizando na casa dela, né, como se fosse uma galeria de arte mesmo, né? Não só os quadros, não só a tapeçaria, não só as joias que ela pode ter também, mas ela tem o design como joias da casa, né? Como elementos da casa, que são obras de arte, e ela coleciona também. Então, como eu falei para vocês, o design ele não é só arte, né? Ele é mercado e ciência. Falando de mercado, o Brasil é um dos maiores produtores de design do mundo, né? De móveis principalmente. Em quinto lugar, como o maior exportador de móveis do mundo. Temos inúmeras indústrias no mercado, né, que são orgulho nacional, exportam para diversos países e estão cada dia crescendo mais e mais. Mesmo aqui com essa tanta dificuldade que a gente tem, né, de carga tributária, de imposto, com uma moeda que não é tão forte. Bom, em nosso mercado também nós temos que pensar em diversas necessidades que nós temos, né? Porque você pensar um mobiliário ou design como mercado, nós temos que entender que nós temos uma cadeia gigantesca que nós temos que suprir. São os funcionários das empresas, são os lojistas, os representantes, os próprios designers, né? E a família dessas pessoas, né, que trabalham na empresa, os operários, nos industriais, enfim, é uma cadeia gigante que é suprida, né, pelo design. Não só pensarmos o design, né, o mercado e o design imobiliário com a matéria-prima que seja sustentável, com a madeira de reflorestamento, ou você trabalhar com um metal que pode ser reutilizado, ou uma tinta que não é agressiva, mas nós pensarmos o mercado de uma forma ampla, né, de que você tem uma cadeia que tem que ser suprida. E quando essa cadeia é suprida, você gera mais renda, você gera mais empregos. Isso naturalmente vai virando uma bola de neve, né, positiva, né, que vai aí contagiando todo o mercado e vai fazendo com que cresça cada vez mais, aumentando a tecnologia, aumentando daí, né, nossos insumos, possibilidades que a indústria brasileira tem de crescer cada vez mais. Quanto mais essa cadeia, né, vai crescendo, quanto mais esse mecanismo vai crescendo de forma harmônica e gradativa, melhor ainda para o nosso país e para o design brasileiro. Então o mercado brasileiro é muito exigente, cada vez mais nós estamos refinando, né, nossa tecnologia, estamos trazendo mais excelência para o tipo de mobiliário, né, através dos acabamentos principalmente, porque o mercado tem ficado muito exigente e nós temos cumprido essa lacuna aí, criando cada vez mais peças com excelência, que tenham longevidade no mercado, né, e venham suprir essa cadeia, esse interesse de ter peças assinadas que venham trazer uma estética, né, e esse objeto de desejo dentro de uma casa. E o design como ciência, nós temos que pensar sempre na tecnologia, na questão da ergonomia, que é muito importante, né, você ter uma cadeira, uma poltrona, que você tenha um sentar, né, você ter um conforto diferenciado para essa peça, porque é um dos elementos de venda, né, como eu falei, não só pela estética de você olhar um produto e sentir o desejo de ter ou de usar aquele produto, você também tem que ter esse feedback na hora de sentar, né, de uma poltrona ou de uma cadeira. Fala que o segundo argumento de vendas de uma poltrona, né, mais importante é o sentar. Porque a pessoa olha, gosta da peça, se identificou com a peça, achou muito bonita, mas se ela não sentar bem, se não tiver um conforto, uma ergonomia para aquela peça, ela será descartada. Então, quanto ciência, também nós temos os materiais, que são muito importantes, né? Que tipo de materiais nós vamos utilizar naquele produto que será viável, né? Um material que tenha um apelo comercial,
também, né, que vai ter um custo bacana, mas que seja próprio, né? Imagina você fazer uma mesa de madrepérola, né, ou de diamantes. Talvez você consiga desenvolver uma peça só e não tenha público, né, para aquilo. Talvez até na forma também de você ter que limpar essa peça, para facilitar o dia a dia, de você conseguir ter a manutenção de uma peça. E não é por acaso que a tecnologia vem avançando e trazendo os materiais e os acabamentos cada vez de formas mais assertivas para o mercado. Então, a ciência aplicada no design a gente pode trazer através dos materiais, da ergonomia e desse pensamento mesmo de como nós podemos melhorar ainda mais, né, as nossas peças. O modo de sentar, né, os ajustes, como a gente pode deixar as peças muito mais redondas, né, para o público, como é que a gente pode suprir uma cadeia do mercado, onde você vai apresentar um produto novo e você vai fazer essa cadeia dentro da indústria ser mais ágil, mais rápida, mais eficiente. E hoje nós temos diversos tipos de materiais aí super tecnológicos, né, como biológicos, nanotecnologia aplicada nas poltronas, aplicados nos mais diversos tipos de produtos, né, através de tecidos, estruturas e acabamentos. Eu tive lá na Feira de Milão, né, em abril passado, e principalmente ali no Fori Salone nós víamos muitas coisas de nanotecnologia e de materiais naturais, né, retirados daí do micélio, retirados de células, de algas, enfim, de toda a natureza, e alguns inspirados também, trazendo, né, essa biomimética para o design. E é muito interessante você ver esses elementos da natureza através da biomimética sendo aplicados nos materiais. Bom, então eu queria trocar essa ideia com vocês, falar que o design não é só apenas arte, tá? Como muita gente acha, mas o design é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais complexa e ao mesmo tempo simples, né? Se nós pudéssemos definir o design, essa sigla, né? MAC, que é Mercado, Arte e Ciência. Então eu espero que tenha sido relevante esse vídeo para você. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, tá? Que gostam de design, de arquitetura, de interiores. Coloque no sininho de notificações para você ficar por dentro das novidades do nosso canal, tá bom? E nosso curso também, Croquis do Zero Profissional, tá com 50% de desconto. Aproveite aqui embaixo, beleza? Até mais. Fui!